Anteriormente, em Mighty Morphin Power Rangers, os Omega Rangers conseguem derrotar o Lord Zed e aprisionam o vilão para que ele nunca mais retorne. Os Mighty Morphin Power Rangers agradecem à equipe misteriosa por terem ajudado na batalha. Tommy está frustrado por não conseguir liderar sua equipe de Rangers e pede ajuda ao Omega Ranger Vermelho. Em Safe Haven, Kia está confusa quanto aos seus pensamentos, depois de descobrir que Lord Dracon foi Tommy em outra realidade. Ela assassina o emissário da Rede Morfagem Azul. E com a ajuda de outros vilões, antes aprisionados, ela parte para destruir os Power Rangers. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Primeiro review de Necessary Evil desse ano de 2020, né? Antes de começar o review de hoje, eu queria agradecer ao Heitor Assali, ao Gabriel Neves e ao Rex Nunes, que são dubladores aí de Power Rangers, eles que participaram das últimas edições de review gravando a intro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a página do Instagram dos caras para você seguir e conhecer o trabalho desses dubladores, né? O Heitor ele dublou o Preston em Ninja Steel, o Gabriel Neves dubla o Ranger Vermelho de Morfagem Feroz e o Rex, o Ranger Azul, também de Morfagem Feroz. Então segue os caras aqui embaixo para você conhecer um pouco mais desse trabalho que é a dublagem brasileira. O quadrinho ele já abre com uma batalha gigantesca, um quadro bem bonito com os Thunderzords lutando contra um novo monstro aí do Finster em Alameda dos Anjos, a Snakestein, que seria uma mistura de cobra, serpente com Frankenstein, uma luta bem legal mesmo, é muito bom ver todos esses Zords em ação, algo que a gente vê assim na série de TV de uma forma limitada, e no quadrinho a gente consegue ver com mais detalhes como funciona um combate entre os robôs. E a gente vê que eles estão tendo bastante dificuldade durante essa luta, principalmente os Rangers novatos, né, o Adam, a Aisha e o Rock, só que depois de alguns momentos dentro dessa batalha a gente descobre que na verdade nada disso está acontecendo, que na verdade a luta é uma ilusão, na verdade é a sala de treinamento do centro de comando, e aí o Tommy rapidamente aparece com seu Tigre Zord, destrói o Snakestein e resolve a luta rapidamente, né? Inclusive quando ele para a luta ele fala: gente, tá tudo bem por hoje, vamos todo mundo descansar, refletir um pouquinho e a gente volta a treinar novamente. E aí a Kimberly fica um pouco chateada depois desse treinamento, né? Porque tanto o Rock quanto a Aisha e o Adam, eles não conseguiram resolver a situação contra o Snakestein, né? Acabou que o Tommy tomou conta da situação e destruiu o inimigo sem deixar que os outros Rangers tivessem uma oportunidade de ter um combate, assim como eu posso dizer, um pouco mais de igual para igual contra esse monstro, né, o Snakestein. E aí no final do treinamento a Kimberly sai muito chateada, ela vem falar com o Tommy, ela antes já tinha dito que a ideia do treinamento é cada Ranger pilotar o seu Zord em seu próprio tempo, e ela continua dizendo que o Tommy não está deixando os outros Power Rangers terem uma chance de brilhar na equipe, de aprenderem e de fato se tornarem Power Rangers. E aí o Tommy fala: Kimberly, calma, vai dar tudo certo, não tem mais Lord Zed, não tem Rita Repulsa, a gente vai tomar conta da situação, só tem o Goldar e o Goldar é muito fácil de ser destruído. E olha só, nós temos também os Omega Rangers, então se qualquer coisa apertar, a gente tem os Omega Rangers para salvar a gente. E a Kimberly começa a ficar mais chateada, mais irritada com o Tommy, a ponto de ela dizer o seguinte: Tommy, eu sei que com a luz branca você é um exército de um homem só que os outros Rangers também precisam provar que eles podem fazer alguma coisa. Eles precisam ter uma chance também durante as batalhas. Ainda em Alameda dos Anjos, logo em seguida, depois dessa conversa aí de Tommy e Kimberly, que termina de um jeito assim um pouco estranho, nós encontramos os capangas de Lord Zed que sobreviveram, né? O Goldar, o Finster, o Squat e o Babu, e eles finalmente conseguiram consertar o cajado do Lord Zed, né? Inclusive o Squat está tentando fazer ele funcionar, transformando um balde em uma criatura, né? E o Finster diz que de fato eles estão progredindo, só que os monstros ainda não estão tão bons quanto os monstros de Lord Zed, mas aparentemente isso vai mudar um pouco mais pra frente. E aí nós vamos para Safe Haven, né, que é o lar dos Omega Rangers, onde os Omega Rangers vivem, né? E lá na última edição a gente teve um final um pouco triste, que foi a Kia assassinando o mestre da rede de morfagem azul. E é justamente nesse local que o Z, que é o robô, né, o robô ajudante dos Omega Rangers, aparece, né? Ele sobe lá em cima do centro de comando e encontra o emissário da rede de morfagem azul sentado. A gente está petrificado e aparentemente ele morreu mesmo, né? O Z, desesperado, abraça ele,
não acredita no que aconteceu, né? O emissário foi morto. E aí quando ele vai tentar fazer uma transmissão para os Omega Rangers, aparece uma sombra gigantesca atrás dele e a transmissão é cortada antes do Zack conseguir conversar com o Z, né? E aí a gente vai para outra parte lá no planeta de Safe Raven, onde está a Trini, o Zack e o Jason ajudando os habitantes, né? Colhendo algumas coisas, arrumando algumas casas. A gente já tinha visto isso lá no começo de Necessary Evil, que eles estão lá em Safe Raven também para ajudar o povo que vive lá, né? Ajudando a construir casas, a montar barracas de venda, enfim, coisas de Safe Raven. E eles estão discutindo ali, conversando sobre o fato de eles estarem mentindo esse tempo todo para os amigos dele, né? Esse lance da conferência de paz não está colando mais. A Trini, inclusive, não aguenta mais contar essa história, né? Essa história tá ficando cada vez mais sem graça. De volta aí à Alameda dos Anjos, nós temos mais um diálogo importantíssimo dessa edição, dessa vez entre Billy e Kimberly, né? O Billy ele chega e fala para Kimberly que conseguiu rastrear o Goldar e os outros vilões e ele descobriu que eles ainda estão na Terra. E aí a Kimberly interrompe, ela ainda tá chateada com o Tommy, dizendo que o Ranger branco está agindo como se a batalha tivesse terminado, que eles precisam se aposentar, não precisa mais se preocupar com o Lord Zed. E aí o Billy interrompe e diz, a gente realmente tem os Omega Rangers agora, né? Então não tem o que se preocupar. E aí a Kimberly rebate mais uma vez, falando que eles não sabem quem são os Omega Rangers. Como é que eles vão confiar nos Omega Rangers? E será que eles vão ajudar a gente novamente? Simplesmente não tem como confiar nessa nova equipe. A Kimberly diz que ela não pretende simplesmente deixar as coisas de lado para que os Omega Rangers assumam o combate contra os inimigos. E aí o Billy fala que, eventualmente, a gente vai deixar de ser Power Ranger, né? O Zack, a Trini e o Jason já não são mais Power Rangers e que um dia ele pretende se formar. E a ideia de deixar de ser o Ranger Azul já passou pela cabeça dele inúmeras vezes. E agora que tem novos Rangers, enfim, né? Pode ser que isso aconteça o mais rápido possível. A Kimberly termina dizendo que ama ginástica, mas voltar para isso seria muito egoísmo. E aí o Billy encerra a conversa dizendo que não é egoísmo, ela nasceu para ser ginasta. E ser uma Power Ranger não é uma prisão, é um presente. Voltando agora para Safe Raven, quadrinho de Power Rangers escrito pelo Ryan Parrott, é Laika, né? A gente tem história em Alameda dos Anjos, em Safe Raven, na Lua, enfim, vai trocando de lá pra cá. E aí nós temos a Trini, o Zack e o Jason caminhando pela floresta lá em Safe Raven, até que a Trini encontra a capa do emissário da rede de morfagem azul. Ela fica super preocupada, o que a capa tá fazendo ali? E aí o Jason tenta contatar o Z, o Jason e o Zack, e não conseguem falar com ele. Não antes de aparecer o Garrison Vox, né? O Garrison Vox que apareceu no início de Necessary Evil, aparece na frente deles com a cabeça de Z na mão esmagada, dizendo que agora eles vão se juntar a Z caso eles não se rendam. E aí, meus amigos, a situação fica complicada porque o Garrison Vox diz que não está sozinho nesse momento. E aí todo mundo se pergunta, você não está sozinho? Quem está com você? Kia, vem ajudar a gente, por favor, a gente está em perigo. A Kia prontamente aparece, só que ao invés de ajudar os Rangers, ela fica só observando, e quando o Jason vai morfar para lutar contra o Garrison Vox, a Kia acerta um soco, meus amigos, um soco no Jason, que deixa o cara desacordado, ele simplesmente apaga. E aí todo mundo fica surpreso. Trini, Zack, o que está acontecendo? Por que você fez isso, Kia? E aí a Kia diz que ela fez o necessário, meus amigos, aí fazendo uma alusão ao título do arco. E ela pede para Trini, como amiga dela, que fique quieta, não se envolva nesse combate. E aí o Zack interrompe, dizendo que tipo de amiga é essa que dá um soco em seu amigo. A Trini fica muito chateada com a Kia, a gente sabe que elas têm uma amizade muito legal, né? Isso foi mostrado em todas as edições desse quadrinho, e ela fica preocupada com a situação porque ela viu que a Kia matou o emissário, matou o Z, que ela não sabe que na verdade quem matou o Z foi o Garrison Vox, e agora está do lado do Garrison e quem sabe de outros vilões. E aí a Kia fala pra ela que na verdade ela está fazendo o trabalho que o emissário não conseguiu completar, nem os Omega Rangers. E aí nesse momento a Trini e o Zack não pensam muito e morfam para lutar contra os dois. O Garrison vai lutar contra o Zack, que não consegue dar conta do recado, né? O Garrison tá bem irritado, sobretudo por conta do primeiro combate que tiveram contra ele, né? Lá no início do arco, onde ele foi aprisionado. Então ele meio que pega toda aquela energia que estava guardada e acerta o Zack em cheio. E a batalha de Trini contra a Kia, na verdade, mais uma batalha de diálogo, né? Porque a gente vê que a Kia não quer atingir a Trini, ela fica o tempo inteiro pedindo para a Trini se render, para ela não tentar lutar, e a Trini fica questionando, poxa, Kia, a gente ajudou você, você estava em um momento delicado, a gente abraçou, a gente ajudou você a lidar com esse poder que está emanando do seu corpo,
E aqui a rebate mais uma vez, dizendo que na verdade eles não ajudaram. A ideia de transformar ela em uma Ranger foi para conter os poderes dela e não para fazer com que ela se tornasse de fato uma Ranger para combater os outros inimigos. E aí a Trini começa a entender o que está acontecendo, ela começa a sacar e fala para Kia o seguinte: Kia, a gente já derrotou o Lord Drakkon, ele não existe mais, a gente está consertando a rede de morfagem. E a Kia simplesmente não escuta a Trini e fala que vai ter outro Lord Drakkon, vai aparecer um Lord Drakkon outra hora e a rede vai despedaçar mais uma vez. Então a gente precisa ser a nova força de combate para proteger essa rede. O tempo dos Power Rangers já se foi. E assim que ela termina de falar esta frase, ela chama o Kavotos, né, que é o outro ser que estava emanando poderes da rede de morfagem, para disparar uma gigantesca bola de energia em cima da Trini, do Zack e do Jason, que está desacordado, né? Os dois acabam sendo atingidos, obviamente, e o Jason, óbvio, porque ele estava desacordado, só que eles são teletransportados antes da Kia, o Garrison e o Kavotos terminarem o trabalho, né? Aparentemente o Kavotos não tá nem afim de lutar contra eles, ele pede desculpa depois de ter feito isso, mas o Garrison e a Kia estão com sangue nos olhos, eles pretendem realmente destruir os Power Rangers. E aí, nosso trio de Omega Rangers é teletransportado para a nave pessoal do Z, e a gente descobre que na verdade o robô não foi completamente destruído, sobrou apenas o braço dele, o que foi suficiente para fazer com que ele ficasse vivo. E eles agora vão para outro lugar porque eles precisam de uma ajuda para o Jason, né? O Jason está muito ferido e a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos agora à parte final do quadrinho, que é dividida em dois momentos específicos. O primeiro momento é em Alameda dos Anjos, onde nós temos aí o Book e o Skull e a namorada do Skull, né, em um ônibus escolar. Estão passeando pela Alameda dos Anjos, quando de repente o Goldar aparece com o cetro do Lord Zed, minha gente, e transforma o ônibus em um monstro gigante, atinge uma moto também e transforma em um monstro, e agora ele está esperando que os Power Rangers apareçam para lutar contra ele. O Goldar está com sangue nos olhos. E agora, voltando para o centro de comando, nós temos aí todos os Power Rangers reunidos, junto com o Zordon. Eles estão conversando sobre uma possível aposentadoria. Aparentemente nós temos aí um diálogo de despedida, né? Os Rangers estão deixando de ser Rangers. Isso me lembrou inclusive um momento muito específico na temporada Operação Ultraveloz, onde os Power Rangers desistem dos seus poderes porque chega uma nova equipe, né? A equipe do especial Once Rangers. Só uma breve comparação aí com a série de TV. E a gente tem um Tommy conversando com o Zordon o seguinte: Zordon, você realmente precisa da gente? Tem os Omega Rangers aí, a gente tá atendendo às suas expectativas. E antes que o Zordon conseguisse terminar uma daquelas frases dele de efeito, cai um raio, gente, lá no centro de comando, clareia tudo e aparece a Trini, o Zack e o Jason. Todos os três estão com os uniformes dos Omega Rangers, mas sem os capacetes, né? O Jason tá cheio de sangue no rosto, eles estão pedindo ajuda e a edição termina desse jeito. Eu não sei o que irá acontecer, eu estou muito curioso, porque a partir desse momento acaba que mexe um pouco com a continuidade da série de TV, né? Os Omega Rangers se encontram com os Mighty Morphin Power Rangers pela primeira vez e eles estão desmorfados, ou seja, todo mundo vai reconhecer a Trini, o Zack e o Jason. O que será que vai acontecer na edição seguinte? Ou melhor, o que vai acontecer no final desse arco? Será que os Mighty Morphin Power Rangers irão saber quem são os Omega Rangers? Ou se no final todo mundo vai ter a memória apagada? Deixa aqui nos comentários. E você, o que achou da edição 46 de Mighty Morphin Power Rangers? Deixa aqui, eu quero saber a sua opinião. Qual foi o melhor momento? Eu achei uma edição muito legal. Esse ritmo final que tá tendo Necessary Evil tá muito bacana. A reviravolta atrás de reviravolta. Só torço aí que no final desse arco aqui a volte pro lado do bem, né? Ela tá meio que perdida dentro de toda essa situação. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @megapowerbrasil, e também acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.